Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, um prazer maravilhoso poder estar aqui com vocês nesta manhã, para juntos podermos compartilhar da palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem é Tenha Coragem. Você pode repetir comigo aí onde você estiver, diga, tenha coragem, isso aí. O texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido do povo de Deus, e todas as vezes que nós ouvimos uma ministração, por mais que conheçamos os capítulos e versículos, nós temos a plena e total consciência de que o Espírito Santo age e ele fala de várias maneiras, de várias formas, diante das necessidades, diante do momento, diante do tempo em que nós estamos vivendo. Então, eu quero pedir a você carinhosamente, se você puder, claro, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6 e nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram este para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, diz o texto no versículo 6, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não deste ouvido à minha voz. Aí no versículo 11 diz: Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Glória a Deus. Nós, no decorrer, estaremos falando um pouco mais, mas essa história de Gideão é uma história muito conhecida do povo de Deus, né? E há um contexto muito sombrio na nação de Israel no tempo de Gideão. Como nós lemos aqui, no primeiro versículo do capítulo 6, o texto declara que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Em consequência dessa maldade, o que acontece? Deus retira a sua proteção, né, de sobre o seu povo. E o que Deus faz? Entrega ele nas mãos dos midianitas. E eram inimigos dele e entregam nas mãos dele por 7 anos. E a pergunta é, na verdade, quem eram os midianitas? Na verdade, é muito interessante que a gente vai entrar um pouquinho na história para que você possa compreender. Os midianitas, na verdade, eles eram os descendentes de Abraão, fruto de um relacionamento de Abraão com Quetura, a mulher que Abraão ele possuiu após a morte de Sara. Né? Então a gente sabe que Abraão ele teve Sara, Agar e Quetura. Da relação dele com Sara, nós sabemos que teve Isaac teve Esaú e Jacó, né? E de Esaú nós vamos ver surgindo os edomitas, os amalequitas, e de Jacó vêm os israelitas. Agar, na relação com Abraão, tem os ismaelitas, e Quetura
tem os medianitas. Então você vai perceber que da mesma raiz, da mesma descendência, essa guerra era tratada. Então, antes de entrarmos propriamente dito na história de Gideão, é importante aprendermos algumas lições com a história de Abraão. Abraão foi, na verdade, é conhecido como o pai da fé. É incontestável, nós sabemos a fé de Abraão. Ele chega até a ser chamado amigo de Deus. Porém, nós sabemos que em alguns momentos da sua vida, as suas atitudes geraram problemas, e problemas gravíssimos, não somente para ele, mas para a sua família, e mais para frente para a nação que se formou a partir dele. Então eu quero que você entenda uma coisa, pegando esse gancho com a vida de Abraão, que os processos de Deus, eles são mais importantes do que os resultados. Vou repetir para você. Os processos de Deus, eles são muito mais importantes do que os resultados. Se eu conseguir entender os processos, os meus resultados certamente serão favoráveis, ainda que eu não alcance o sucesso que eu espero. Porém, se eu não entender os processos de Deus, os meus resultados, eles com certeza podem ser muito desfavoráveis, ainda que eu alcance o sucesso esperado. Como diz a palavra, o que adianta você ganhar o mundo todo, quer dizer, um sucesso visível, bons resultados, e perder a sua alma? E aí você vai ver que é o resultado que não deveria acontecer. Porque, na verdade, a maioria de nós sempre foca nos resultados. Nós não podemos esquecer, queridos, que antes de alcançarmos um resultado em qualquer área, nos deparamos com os processos. Nem sempre o resultado favorável significa que houve um aprendizado significante diante do processo. Nós precisamos prestar atenção, sabe em quê? Nos detalhes, querido, naquilo que Deus quer nos ensinar durante o processo. Então, quando falamos de Abraão, nós sabemos que Deus já tinha prometido um filho para Abraão. E ele, juntamente com a sua mulher, o que eles fazem? Eles tentam acelerar o processo. Sara dá a ideia dele se deitar com a sua escrava, Agar, e dessa relação, quem é que nasce? Ismael, que hoje são representados pelos árabes, que são os maiores inimigos de Israel, que são irmãos. Então veja, preste muita atenção como às vezes nós não respeitarmos os processos, não passarmos por ele da forma que devemos realmente passar, vai trazer consequências extremamente complicadas. E algumas dessas consequências elas são praticamente irreversíveis. Então, quando você vê essa história, a gente pergunta, aonde é que está o problema? O problema nessa história é que Abraão não respeitou o processo. Ele se precipitou. E vou dizer mais para você nesse dia. Os processos, eles podem ser muito parecidos, mas muitas vezes eles não possuem a mesma dinâmica. Por quê? Porque, na verdade, em nossas vidas, o que vale o aprendizado. E mais ainda, não somente o aprendizado, mas a dependência e a obediência. Ok? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque talvez hoje você aí esteja colhendo, vivendo algumas situações porque você não soube respeitar o processo. Se precipitou, querido. Tomou decisões precipitadas, ou às vezes agora você está na iminência de tomar uma decisão e você não está refletindo bem, não está parando para pensar, para analisar nas consequências que essas decisões podem trazer para a sua vida. Então, se alguma coisa está dando errado, e eu vou dizer, nem tudo vai dar certo na nossa vida, nós precisamos sair dessa utopia de que a vida ela é maravilhosa no sentido de não ter nada, de não termos dificuldade. Isso é uma grande falácia, não é uma verdade. A Bíblia fala que existe tempo para tudo, em Eclesiastes capítulo 3,
E vai dizendo que existe tempo de chorar, tempo de rir. São 14 tempos bons e 14 tempos ruins. São 14 kairóis bons e são 14 kairóis ruins. O que significa? No relógio de Deus, o tempo são 14 tempos. E kairóis são os pequenos tempos, como as estações. Significa o quê? Que ele tem começo e tem fim. E nós não podemos nos precipitar, tentar antecipar, porque assim como cada estação tem o seu tempo, o que você está passando também tem um tempo. E nesse momento, não se desespere, não saia fazendo as coisas ao seu bel prazer, não tome decisões sem antes orientar, sem pedir a orientação do Espírito Santo, porque quando nós entendemos o processo, aprendemos. E dentro desse processo nós aprendemos duas coisas essenciais, que é a dependência e a obediência. Eu queria enfatizar isso para você, porque existem momentos que nós temos habilidade e condições de fazer algumas coisas, mas existem momentos em que nós não temos. E nesses momentos, e até mesmo nos demais, nós precisamos aprender uma coisa que Cristo nos ensinou, que é justamente a depender e a obedecer. Sabe? Então, como eu falei, se alguma coisa está dando errado, nós precisamos rever os processos. Sabe? Um problema é que muitas vezes o fato de termos sido aprovados num determinado processo e avançado de fase não significa que eu devo confiar no meu próprio entendimento. O que acontece é que muitas vezes nós queremos crescer muito rápido e fugimos de uma coisa importantíssima, que é a dependência de Deus. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não confie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, veredas, confiança e coragem caminham juntos. Confiança e coragem caminham lado a lado. A maioria das pessoas, quando erram, tende a perder a coragem e também a confiança. Talvez, querido, você já foi extremamente ativo, já foi uma pessoa que realizou tantas coisas maravilhosas para Deus. Talvez você tenha sido uma pessoa que já ajudou, já levou tantas pessoas a conhecer a Cristo, a viver, mas talvez por um erro, uma falha, o que aconteceu? Perdeu a coragem e a confiança. Eu quero dizer para você nesse dia, nessa manhã, que errar faz parte do processo de aprendizado. O que não faz parte do processo de aprendizado é a gente persistir no erro. Isso não faz parte. Persistir num método que talvez um dia deu certo, mas hoje Deus quer te ensinar, nos ensinar coisas diferentes. Deus é dinâmico e não faz as coisas do mesmo jeito, querido. Então, nós podemos perguntar, né? Então, se os processos podem ser diferentes, então não adianta nada aprender e tentar aplicar a mesma dinâmica de um processo em outro, porque pode dar errado. A sua pergunta, o seu questionamento é extremamente razoável e bom, porque, na verdade, os processos eles são diferentes, mas o princípio em todos eles é o mesmo. E sabe qual é o princípio? Dependência. Ainda que os processos e a dinâmica seja diferente, aleluia, o princípio é o mesmo. Sabe qual é? Dependência. Em Lucas, no capítulo 5, dos versos 1 ao 11, nós vamos ver um relato de uma pesca maravilhosa. Né? Os discípulos, na verdade, quando você vai ver que eles conheciam os métodos de pesca, porém naquele dia, a metodologia que eles usaram não funcionou. E o que fazer quando aplico o conhecimento que eu adquiro nos processos anteriores e ainda assim eu não alcanço o resultado esperado? A resposta é: eu preciso estar preparado e ter humildade para saber que ainda não sei tudo e que Deus quer e pode me ensinar outras coisas. Entende? Não deixe que o orgulho tome conta do teu coração, porque em algum momento você fez as coisas e as coisas deram certo. Não permita que o orgulho tome conta. Mais uma vez, nós vamos ver que caminham junto que a confiança e a dependência. Sabe? Esses homens, aprendam isso, eles eram especialistas.
Eles se achavam especialistas na pesca, e na verdade estavam naquele lago, conheciam tudo, mas eles, ao ouvirem uma palavra, eles aprendem duas coisas interessantes: eles confiam e dependem, porque eles poderiam ser especialistas em pesca, mas estava ali aquele que criou os peixes. Aleluia, glórias a Deus. Eles conheciam a pesca, mas quem estava ali era aquele que podia dar as ordens. Jesus estava naquele momento e deu a ordem para eles. O resultado, a gente sabe qual foi. Então, a mesma voz que Pedro ouviu foi a voz que os peixes ouviram. Não importa se mais profundo do rio há perigos. Na verdade, se Jesus estiver conosco, já deu tudo certo. Aleluia. Sabe, essa dinâmica é linda, porque o Senhor dá uma palavra para Pedro. Pedro confia, depende, respeita o processo e ele tem uma pesca extremamente maravilhosa. Sabe, nós precisamos, queridos, estar preparados para mudar assim que for necessário. Precisamos estar preparados para uma nova adaptação. Precisamos nos adaptar. Todos nós fomos chamados pelo Senhor para fazermos uma grande obra. E eu tenho certeza que o Senhor te chamou também para fazer uma grande obra. O profeta Eliseu teve coragem de aprender com os processos. E no momento certo ele teve atitude. Qual foi a atitude dele? Confiar e acreditar que Deus tinha chamado ele para ser profeta. Quando você lê 1 Reis capítulo 19 e de 19 a 21, você vai ver que ele teve coragem de aceitar o chamado, atitude de desfazer das coisas importantes como os bois e os aparelhos, e confiança naquele que o chamou. Ele foi corajoso. Preste muita atenção, ele teve coragem de aceitar o chamado. Ele teve a atitude de desfazer as coisas importantes e ele teve a confiança naquele que o chamou. Ele foi extremamente corajoso. O quadro de Juízes 6, voltando, os filhos de Israel pecaram, sim. A nação estava sendo assolada, miséria, fome, desonra, humilhações, estavam presentes todos os dias naquela nação. Todos sabiam e viviam isso. E aí é que entra. Daí entra um homem que resolve fazer a diferença. E o nome desse homem é Gideão. Os midianitas e os amalequitas não queriam expulsá-los da região. Eles não tinham essa intenção. Eles queriam que eles permanecessem produzindo, criando e gerando. E quando as coisas estavam no ponto, eles vinham e dizimavam tudo. Olha, amado, que situação eles estavam vivendo, né? Só que no versículo 6, há uma citação que diz que Israel ficou debilitado, muito debilitado com a presença dos midianitas, que eram muito numerosos. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E a partir do verso 11, nós vamos encontrar o chamado de Gideão. E o que ele nos ensina? Esse chamado, meu amado, nos ensina muitas coisas. Há algo que me chama extremamente a atenção dele, a atitude dele, a sua coragem. Sabe, você tem opções: vou ficar sentado, prostrado, parado, reclamando de tudo, ou vou me levantar e fazer alguma coisa. Sabe, talvez hoje você esteja assim, prostrado, sentado, parado, reclamando de tudo, colocando a culpa em tudo e em todos, e inerte na sua posição. Mas você pode fazer como Gideão fez, se levantar e fazer alguma coisa. Ele estava malhando trigo no lagar, aleluia, fazendo o que podia diante das condições que ele tinha. Eu quero dizer, fazer o que posso diante das condições que estão apresentadas diante de mim. Fazendo o que podia diante das condições que ele tinha. Deus chama isso de, sabe de quê? De coragem. Deus chama isso, sabe de quê? De valentia. Não é porque você está se sentindo forte, não é porque você está com aquela expectativa, não, é porque você faz aquilo que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, com os recursos que você tem. Para Deus, isso é valentia. São pessoas assim, queridos, que Deus quer contar em tempos como esse que nós estamos vivendo. Fazer aquilo que é possível com as condições
que são apresentadas, sabe? Eu não vou esperar melhorar para começar a fazer algumas coisas, eu vou fazer agora, eu vou me levantar agora, eu não vou ficar olhando a circunstância, reclamando, ó vida, ó céus, ó isso, não, eu vou me levantar, eu vou agir, eu vou ter coragem, e eu quero dizer para você hoje, tenha coragem, se levante, pare de reclamar, pare de ficar prostrado, se levante agora, agora é hora de você se levantar, sabe? Muitas vezes nós queremos resultado dos outros, sem querer pagar o preço que os outros pagaram e ainda pagam. Nós admiramos, olhamos, ai meu Deus, eu gostaria de ser como fulano, eu gostaria de ser como Bertano, eu gostaria de ser como A, B, C ou D. E na verdade o que acontece? Esse desejar ser não vai te levar. Você não pode apenas ter o desejo. Você tem que realmente ter atitude, sabe? Ter coragem. Coragem para se levantar. Coragem e vai te levar a ter uma atitude. Só tem atitude, querido, quem confia. E só tem confiança aquele que aprendeu a depender. Eu vou repetir. Pessoa que tem coragem, ela tem atitude. E só tem atitude quem tem confiança. E só tem confiança quem aprendeu a depender. A dependência é a chave de todos os processos em nossas vidas. Se você for ver a história, aquele homem que estava malhando trigo no lagar, e algumas pessoas dizem que ele é covarde, eu discordo muito, porque ele estava fazendo dentro daquilo que ele podia fazer, havia necessidades, ainda que os outros estivessem na sua covardia. Lagar era o lugar de malhar o trigo, mas ainda assim não era lugar de malhar o trigo, né? Era lugar de você pisar as uvas, era um lugar menor, mas era o que ele tinha, e ele estava ali. E tanto é quando o anjo saúda, fala, o Senhor é contigo, homem valente, ele fala, poxa, como é que o Senhor é comigo se a gente está assim, vivendo dessa forma? Mas o Senhor estava falando especificamente dele. O Senhor está falando especificamente da atitude que ele estava tendo, sabe? Ele fala, o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E aí ele questiona o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, diz o texto no versículo 14, se virou o Senhor para ele e disse para ele, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E aí ele fala, né, Senhor, mas como é que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre. Em Manassés, eu sou menor da casa do meu pai. E aí tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como fosse um só homem. E aí existe todo um processo onde Deus confirma no coração dele, e Gideão se torna um juiz maravilhoso. Deus prova que estava com ele é ousado em pedir a Deus uma prova, ele é ousado em querer saber realmente aquilo que Deus iria fazer. Deus revela, Deus está com ele, e o resultado final, querido, leia essa história. Deus deu uma grande vitória, sabe por quê? Um homem teve coragem, e a coragem que ele teve levou-o a ter uma atitude. E só tem atitude quem tem confiança, e essa confiança ele aprendeu através da dependência. Dependência é a chave de todos os processos da nossa vida. Eu te convido a colocar nas mãos do Senhor agora tudo isso que você está vivendo. Talvez hoje você esteja vivendo um problema no seu casamento. Talvez hoje, nesse momento, você está vivendo um problema com os seus filhos. Talvez você está vivendo um problema de desemprego, um problema, talvez, de dívidas, de muitas contas. Talvez a sua mente, o seu emocional está completamente afetado, abalado, com tantas coisas que você está vivendo. Mas olha, talvez hoje eu possa dizer que você esteja dentro de um deserto. Mas assim, aceite o processo de Deus. Aprenda a depender. Não tente fazer da sua maneira como Abraão tentou fazer.
e o que resultou mais na frente, essas guerras de próprios irmãos. Não tente acelerar processos, não tente a facilidade, porque sempre a facilidade vai bater na tua porta, querendo entrar, mostrando um caminho mais curto. Mas aceite o processo de Deus. Aceite aquilo que Deus quer fazer em todos os processos, sejam eles quaisquer que forem. Aprenda uma coisa: dependência. Dependência, dependência é a palavra-chave. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te levante nessa manhã como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que vai se levantar com uma atitude diferente, se levantar desse sofá, se levantar dessa cama, se levantar e dizer: eu vou ter coragem, vou ter uma atitude, vou confiar no meu Deus e vou depender desse Deus. E sei que Deus pelejará por mim e me ajudará nessa batalha. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Uma manhã poderosa do Senhor para você e para sua família. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.